Olá, boa noite a todos. Meu nome é Danilo Ribeiro. Eu sou o professor que vai lecionar para vocês a disciplina de literatura sapiencial. Então, nós vamos aprender aí sobre esse gênero literário que se encontra nas Sagradas Escrituras. Inicialmente, vou falar um pouco aqui sobre o que é a literatura sapiencial. Nesta primeira aula, nós falaremos de dois temas. Eu darei uma introdução à literatura sapiencial. Vocês vão entender, então, o que é a literatura sapiencial, quais livros da Bíblia são propriamente literatura sapiencial, compostos deste gênero literário, e alguns que só possuem uns trechos, né, com esse gênero literário, mas que não são academicamente aceitos como livros de literatura sapiencial. E também nós vamos falar sobre o livro de Provérbios nesta aula de hoje, né? Então, nesta aula de hoje, introduzirei o tema da literatura sapiencial e também falarei sobre o livro dos Provérbios. Falando um pouco sobre mim, sobre o professor, apresentando-me um pouco a vocês. Como eu disse, meu nome é Danilo. Sou casado há 12 anos, tenho 3 filhos: Catarina, a mais velha, o Pedro, o do meio, e o Tomás, o mais novo, que é o caçulinha, o grude do pai. Eu fui, tenho uma história aí na fé cristã, né, e na fé católica. Quando criança, era católico, nasci num lar católico, né, fiz a primeira comunhão, mas um pouco antes de fazer a crisma, ali com 14 anos, eu deixei o catolicismo e me tornei protestante. E então, desde então, foram 13 anos de caminhada na fé protestante, né? Então, na tradição protestante. Então, eu fui protestante por 13 anos, e ao fim dessa jornada, eu era da Igreja Presbiteriana do Brasil e era diácono da Igreja Presbiteriana, né? E tinha muitas intenções, de me tornar pastor presbiteriano. Então, estava prometido ao seminário já em breve, para que fizesse aí o caminho para a ordenação presbiteral na Igreja Presbiteriana do Brasil. Tive umas crises de fé, umas dúvidas e tudo mais, e retornei há 5 anos, quase 6 já, à fé católica. Então, tenho 33 anos atualmente, já passei por essa fase aí da igreja protestante, e estudando a história da igreja, estudando a mística, estudando então as diversas doutrinas católicas, né, como a Imaculada Conceição, a Mariologia católica. Tudo isso foi me fazendo ver que não fazia sentido para mim ser cristão sem ser católico. E aí, por causa disso também, eu acabei escrevendo este livro aqui, que se chama Eu Escolhi Ser Católico. Na segunda aula, que será presencial, acredito que será, eu vou levar alguns exemplares para quem tiver o interesse de adquirir. E é isso, né? Depois disso, de voltar à fé católica, eu ingressei num curso de bacharel em filosofia para conseguir fazer melhor teologia, né? Já que eu gosto, o que eu mais gosto mesmo de fato da área teológica. E a filosofia ajuda demais. Não haveria filosofia, não haveria teologia sem filosofia, e portanto eu estudei filosofia, terminei o curso, concluí. Hoje sou bacharel em filosofia e estou fazendo o curso de pós-graduação em Sagradas Escrituras. Então é isso. Eu vou
iniciar então a nossa aula com vocês. Além de dar também a aula, a matéria a disciplina de literatura sapiencial, eu também leciono os evangelhos sinóticos. Então talvez nós nos vejamos mais uma vez ainda em outra disciplina. Vamos lá. Então vamos iniciar com a introdução à literatura sapiencial. Primeiro, eu queria dizer sobre o conteúdo da literatura sapiencial e sobre as suas características. Quem estiver com os slides que eu já enviei para o seminarista Gustavo, pode acompanhar os slides aí através do arquivo que eu enviei para vocês. Então, nós temos nas Sagradas Escrituras 5 livros que são geralmente classificados como literatura sapiencial. Se nós formos olhar para a tradição da igreja, né, aquilo que é tradicionalmente aceito, nós possuímos 7 livros de literatura sapiencial. Mas, academicamente falando, atualmente, dentro da academia, entre os estudiosos, é aceito que são 5 os livros de literatura sapiencial, e esses outros 2, os quais eu vou mencionar daqui a pouco, são literatura sapiencial, aceitos pela tradição como literatura sapiencial, mas cientificamente analisando-os, né, eles possuem vários outros gêneros, além do gênero de literatura sapiencial. E então eu precisava escolher, né, o que eu vou fazer. Vou falar dos 5, vou falar dos 7, e como nós temos pouco tempo, eu decidi que neste plano de aula para a disciplina de literatura sapiencial, eu abordaria então os 5, né, aqueles que são academicamente aceitos como literatura sapiencial. Mas tem um bônus. No finalzinho eu consegui encaixar ali o livro do Cântico dos Cânticos, ou o livro de Cantares, o livro dos Cânticos, né? Então eu consegui acrescentá-lo, e ficará de fora desta disciplina apenas o livro dos Salmos, que é o maior de todos, são 150 capítulos, e por isso nós não o estudaremos. Mas é importante que vocês saibam que o livro dos Salmos é também tradicionalmente aceito como literatura sapiencial. Então, esses 5 que são aceitos como literatura sapiencial propriamente dita são o livro de Provérbios, o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, um outro livro que é muito parecido, tem um nome muito parecido, mas não é igual, é Eclesiástico, né? Eclesiástico. Algumas Bíblias já tem o título dele lá de Sirácida, né? Como ele também é conhecido, Sabedoria de Sirac, né? Vocês vão entender por que Sirácida ou por que Sirac quando nós chegarmos nele, mas é basicamente porque havia um homem chamado Jesus Sirac, né? Que foi quem escreveu esse livro, o livro do Eclesiástico, e ele foi escrito em hebraico e depois traduzido pelo grego, pelo seu neto, e o que nós temos acesso ao texto grego, né? E por fim, o livro de Sabedoria de Salomão, né? Então, que tem esse título, nós saberemos se ele foi de fato escrito por Salomão, se existe a possibilidade de ter sido escrito por Salomão, quando nós chegarmos também nele. Na aula de hoje nós estudaremos, então nós teremos essa introdução e falaremos também sobre o livro dos Provérbios. Então hoje teremos introdução e Provérbios. Vamos lá. É importante a gente entender o que é literatura sapiencial. Por que sapiencial? O que é sapiencial? Sapiencial vem de sapiência, né? Deus que é sapientíssimo, né? O que seja, que ele é muito sábio, né? Então sapientíssimo seria ali que ele é muito sábio, né? Seria eu esqueci agora, me fugiu a palavra de como isso se chama na língua portuguesa, mas ele que é sapientíssimo é chamado assim porque é muito sábio. Então a literatura sapiencial é nada mais nada menos do que a literatura de sabedoria. Então, a literatura bíblica em que nela é encontrado
textos que nos ensinam a sabedoria, a importância da sabedoria, como adquiri-la, onde ela pode ser encontrada, né? Então, esses textos de sabedoria vão nos mostrar onde nós podemos encontrar a sabedoria, como nós podemos adquiri-la, né? O que ela é, quais são os seus princípios, quais são suas características. Isso tudo nós aprenderemos, então, ao estudar a literatura sapiencial. E a palavra sabedoria nas Sagradas Escrituras aparece em dois idiomas. Aparece no hebraico, né? Que é a palavra Chokmah, do hebraico, e a palavra Sofia no grego. No grego ela é um pouco mais conhecida por nós, né? Nós temos mais influência grega na nossa língua portuguesa, por isso nós vemos, por exemplo, na palavra filosofia, nada mais nada menos do que philos, que é amor, e sofia, sabedoria. Então, o filósofo é aquele que ama a sabedoria. A filosofia é o amor pela sabedoria. Então, a palavra Sofia, as pessoas que se chamam Sofia também têm o significado dos seus nomes como sabedoria. Não se importa se vocês ouvirem alguns gritos e barulhos do lado de fora, que são as minhas crianças brincando. E nós vamos ver como a própria Bíblia classifica a sabedoria, né? Define o que é sabedoria. Se nós pudéssemos pensar o que é sabedoria, sabedoria parece ser aquela habilidade que o idoso tem na sua velhice, onde ele sabe das coisas, né? Ele sabe os caminhos que se trilha, e é um pouco isso mesmo. A Bíblia também trata isso como sabedoria. Mas é muito mais do que isso. Na Bíblia nós veremos usos da palavra sabedoria não tão comuns a nós. Então eu quero mostrar para vocês alguns textos. É importante que vocês acompanhem a aula com as suas Bíblias, né? Estejam prontos aí para procurar os textos bíblicos, para que nós leiamos alguns textos, que nós leremos vários textos bíblicos, conforme o tempo aqui nos permitir. Como nós temos 1h30 de aula, talvez eu dê uma corridinha no final aqui, se eu ver que a gente está demorando muito. Então vamos lá. O livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 36, no versículo 8, diz o seguinte, vejam só. Êxodo, calma aí que eu estou em Gênesis, achando que estou em Êxodo. Então, Êxodo, capítulo 36, 34, 35, 36. Vamos lá, no versículo 8. Diz o seguinte, vejam só. Todos os homens hábeis de habilidade, se deram ao trabalho de concluírem a obra do tabernáculo. 10 cortinas de linho fino, retorcido, de púrpura volácea, escarlate e carmesim, com variedade de bordados e de cores. Então, todos os homens hábeis que se deram ao trabalho de concluir a obra do tabernáculo, os homens hábeis que se deram a obra de concluir a obra do tabernáculo no Antigo Testamento, a palavra hábil aqui é a mesma palavra que pode ser traduzida por sabedoria, é a palavra Chokmah que aparece aqui. Então, o texto poderia ter sido traduzido, por exemplo, na língua portuguesa, como todos os homens sábios se deram ao trabalho de concluir. Então, a habilidade também de um artesão, a habilidade de um artista, a habilidade de alguém de construir coisas, também era visto como sabedoria, a característica de alguém sábio. Então, por exemplo, vejamos, em tempos onde não se adquiria conhecimento de engenharia numa faculdade de engenharia, ou numa faculdade conhecimento de arquitetura numa faculdade de arquitetura, num curso de graduação, aqueles que possuíam tais conhecimentos, ou até o conhecimento, a prática mesmo, né, de construir, a habilidade do pedreiro, ali, que hoje é a habilidade do pedreiro, de construir coisas, era visto como a habilidade de alguém sábio. Ele tem que ter muita sabedoria para construir tais coisas. E nós sabemos que as construções antigas, muitas desafiam a ciência até hoje, né?
como as pirâmides do Egito. Então essas habilidades de construir, essas habilidades artísticas de pintar, de fazer esculturas, também eram vistas no Antigo Testamento como a habilidade de um sábio. Então o sábio também possuía estas habilidades. A sabedoria também é vista como a habilidade de julgar, habilidade de julgamento, e a habilidade de julgamento, do julgamento real, ou seja, da realeza, do rei, né? O rei que possuía a habilidade de julgar com retidão, de julgar corretamente, era visto como um rei sábio. Nós veremos isso agora nas Sagradas Escrituras, no capítulo 3 do primeiro livro dos reis. Então, o primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículo 28. Primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte, vejam só: todo o Israel teve conhecimento da sentença que o rei tinha dado, e temeu o rei, vendo nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Esse é um episódio muito conhecido da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, onde duas mulheres aparecem dizendo ser mãe de um bebê. E ninguém sabia de quem era de fato a verdadeira mãe daquele neném. E aí o rei Salomão pede com muita sabedoria, diante das mães, ordena então que, já que não há consenso entre as mães, o filho seja partido ao meio, metade seja dada a uma mãe e metade a outra. Imediatamente a verdadeira mãe abre mão, então, por amor ao seu filho, abre mão da maternidade e fala: não, pode ficar ela com o bebê. E então se descobre quem é a verdadeira mãe. A verdadeira mãe é aquela que amou o filho a ponto de abrir mão da maternidade para que o filho permanecesse vivo, né? Então ele, ali numa decisão bastante perspicaz, bastante sábia, ele faz isso não com a intenção de fato partir a criança ao meio, mas com a intenção de descobrir quem era a mãe, e assim ele descobriu quem de fato era a mãe. Então, essa habilidade de julgar corretamente dentro de uma circunstância difícil, o que eu faço, né? Como agir diante dessa circunstância, essa habilidade de julgar qual a melhor atitude a ser tomada, era vista na Sagrada Escritura também com a habilidade de um sábio. Então, o sábio, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, ele é alguém que tem habilidades de um artesão artísticas. Ele é também visto como aquele que tem a habilidade de julgar. Então, o rei sábio é aquele que julga muito bem. O texto também é visto, a sabedoria também é visto como a esperteza, aquele que é esperto, né? Então, o livro de Provérbios, no capítulo 30, vejamos lá, Provérbios capítulo 30, no versículo 24. Provérbios capítulo 30, no versículo 24, diz o seguinte: 4 coisas há sobre a terra que são muito pequenas e que são mais sábias do que os mesmos sábios. Então, ele vai falar que as formigas, esse povo fraco, que faz o seu provimento durante o estio, por exemplo. Então, ele está falando aqui que as formigas, nos momentos onde há muita comida, ele faz o seu provimento, ele guarda lá no fundo do formigueiro o seu alimento, para que nos momentos em que se precise de alimento, elas tenham aquele alimento guardado. Então, ele vai falar sobre vários animais aqui que vivem bem, né? Ele vai falar das lagartixas que, embora sejam pequenas e inofensivas, elas habitam os palácios dos reis, nos cantinhos das casas dos palácios reais. Podia se ver ali as lagartixas, né? Então, por quê? Porque mesmo sendo pequenos, mesmo sendo frágeis ou fracos, a habilidade do sábio faz com que ele consiga viver melhor do que as suas capacidades lhe permitiriam, né? Então, isso é sabedoria. Como um senhor que vê um jovem tentando pegar um objeto pesado sem conseguir, aquele jovem muito mais forte que ele,
e ele, com muita sabedoria, tem o jeito certo de levantar aquilo e pegar, sem fazer muita força. Então, o sábio é aquele que é esperto também. Então, o sábio também é aquele que tem regras de conduta apropriadas, né? Então, no capítulo 2, no versículo 1 ao 22, esse longo trecho aí do capítulo 2 de Provérbios vai falar sobre regras de conduta apropriadas. Então, viva assim e você colherá tal coisa. Viva desta forma e tal coisa lhe sucederá. Então, se vocês viverem assim, vocês colherão tal coisa. As regras, saber conhecer estas regras de conduta que nos conduzirão a vida melhor, também é característica do sábio. E um texto importantíssimo que está lá em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, e também em outros lugares do livro de Provérbios e em outros textos bíblicos também, diz o seguinte, vejam só: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E esse aqui é um dos textos mais importantes para compreender no que se pauta, no que está baseada a sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica está baseada no temor do Senhor. Embora os textos de sabedoria sejam muitas vezes não tão religiosos, muitas vezes eles podem ser aplicados, eles são aplicáveis a contextos até não religiosos, né? Pessoas que não são cristãos conseguem tirar proveito da sabedoria da literatura sapiencial bíblica. Mesmo assim, é evidente na sabedoria bíblica que a sabedoria é pautada no temor do Senhor, ou seja, a sabedoria do Senhor é o princípio da sabedoria. Não se pode adquirir verdadeira ou profunda, ou sabedoria profunda, pelo menos em um nível mais profundo, não se pode adquirir sabedoria sem temer a Deus. Então, a sabedoria é basicamente isso. Temos a sabedoria, a palavra hebraica, a palavra grega, como nós vimos, ela é composta dessas habilidades que nós vimos na Sagrada Escritura. Também é importante dizer que cerca de 4/4 das 400 referências, ou seja, mais ou menos 75% das 400 referências em que a palavra aparece na Sagrada Escritura, para a sabedoria, sábio, ou seja como verbo, como substantivo ou como adjetivo, ela aparece mais ou menos 75% das vezes ali no Antigo Testamento, nestes 5 livros: o livro de Provérbios, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão e Jó. Alguns traços característicos desses livros: a maioria desses livros, com exceção de 2, com exceção do livro do Eclesiástico e do livro de Sabedoria de Salomão, possuem uma característica que é a ausência de qualquer referência às tradições sagradas, tais como promessas patriarcais, o Êxodo, o Sinai, a aliança, e as exceções que eu disse aqui de Eclesiástico e Sabedoria somente comprovam esta regra. Então, há algumas exceções, como eu disse. Se vocês lerem ali o livro do Eclesiástico, vocês vão ver o quanto as tradições são mencionadas, são bastante mencionadas. O livro de Sabedoria também as menciona, mas os outros vocês não vão ver. O livro de Provérbios, ao ler, vocês não vão ver o autor falando sobre Moisés, sobre Davi, sobre os patriarcas, sobre o Êxodo, na história do Êxodo, sobre a saída do Egito. Vocês não vão ver isso, coisas que são muito características de todos os outros textos bíblicos. O livro dos Salmos está carregadíssimo dessas coisas, mas esses livros, eles parece a intenção de ser, de fato, uma instrução de sabedoria para qualquer que queira encontrar sabedoria. Não só ele é útil não só para os israelitas, mas também a todo aquele que quer buscar a sabedoria. E muitas das suas regras são aplicáveis à vida de qualquer um que busca sabedoria, independente se é israelita ou não. Outra coisa também
que é característica desses livros é o estilo internacional em muitos dos seus trechos. Então, isso é mostrado, por exemplo, pela presença de não israelitas. Então, nós vemos presença de não israelitas no livro de Provérbios. O próprio livro de Provérbios anuncia Agur e Lamuel como dois autores, coautores ali com o autor principal, que falam sobre, que compõem, que escrevem, né, trechos aí do livro dos Provérbios, e que pelos seus nomes, né, que não são nomes comuns pelos israelitas, e também pela descrição que vai falar sobre Agur de Massa e Lamuel de Massa, que é uma região, no consenso acadêmico, trata-se de uma região muito provavelmente que pertence ali ao território dos ismaelitas, aquele povo que ao se dividir de Israel, de Jacó, junto com Ismael, foi para uma outra região. Então, esses dois compuseram ali, foram autores também de trechos importantes do livro de Provérbios, trazendo estilos de escrita diferentes do estilo comum de escrita israelita. Também nós temos o livro de Jó, né, que tem ali, que provavelmente Jó não era também um israelita. Nós temos trechos, vários trechos onde é evidente que se há uma influência extra-bíblica sobre os textos. Então nós temos, por exemplo, uma literatura egípcia fornecendo ali, influenciando fortemente o texto bíblico, como por exemplo o livro de Amenemope, né? A instrução de Amenemope. Nós vamos falar um pouco sobre esse livro egípcio, que tem muita influência sobre o texto bíblico. E é importante dizer uma coisa a todo estudante das Sagradas Escrituras. Nós, ao estudarmos, ao termos contato de forma religiosa com o texto bíblico, muitas vezes pode parecer que o texto é somente divino, né? Mas quando nós vamos olhar para o texto bíblico para estudá-lo de forma científica, né? Então, para estudarmos de forma científica mesmo, como se estuda algo para se se questiona, né? Para saber ali o que pode ser genuíno, o que não é, o que é literal, o que não é literal, há ou não contradições da Sagrada Escritura, como se alguém que quer examinar, né? Então, por exemplo, eu pego lá o sangue, vou fazer um exame de sangue, retirado meu sangue, e de forma científica eles vão examinar aquele sangue para ver se encontram ali algo preocupante, né? Para que eu precise fazer algum exame, algum outro exame, ou tomar um medicamento. E é assim que cientificamente se estuda a Sagrada Escritura, né? Então você vai olhar para as possibilidades, falar, será que foi esse autor aqui mesmo que a própria Bíblia diz que foi ele que escreveu? Será que não foi? Ter esse olhar científico para as Sagradas Escrituras é algo que não é eu que estou inventando, isso é algo incentivadíssimo pelo magistério da igreja. Então nós temos cartas, documentos da igreja importantes, muito importantes, como documentos bíblicos, né? Por exemplo, deixa eu ver se está fácil aqui. Aqui nós temos uma coletânea, esse livro da Paulus, documentos sobre a Bíblia e sua interpretação. Traz aqui uma coletânea dos documentos mais importantes da igreja, desde os primeiros e mais antigos, como a Providentíssimos Deus, a Divino a Flanco e diversos outros que terminam como na Verbo Domini. Tem um outro documento que é importantíssimo e que é muito conhecido, mas me fugiu a memória aqui agora, eu vou lembrar dele aqui agora mesmo, a Dei Verbo, não achei aqui, mas eu lembrei dele, isso, Dei Verbo. Dei Verbo também é um documento escrito pelo magistério da Santa Igreja, que incentiva a interpretação científica das Sagradas Escrituras. Então nós vamos olhar para esses documentos de São João Paulo II, sobre a interpretação da Sagrada Escritura,
Nós vamos ver que o método histórico crítico, né? Ao estudar a Sagrada Escritura, vocês vão conhecer mais sobre esse método histórico crítico, que olha para a Sagrada Escritura de forma científica, que critica ali os textos, que tenta encontrar um máximo de conferir as informações, se elas batem, se elas não batem, o que tem dificuldade, o que é problemático no texto, o que não é. Se o texto pode ou não ter sido escrito por esse autor, o texto pode ou não ter sido escrito nesse idioma, esse foi ou não o idioma original, esse foi ou não o autor, há um só autor ou vários autores nesse texto. Então, esse olhar científico para o texto bíblico é muito importante para o estudioso das Sagradas Escrituras. Para o uso devocional, obviamente, se fará um uso mais religioso do texto, onde você vai usar de forma oracional, de forma devocional. Mas nós que estamos, eu como professor e vocês como alunos que estão estudando a Sagrada Escritura, estudando para servir melhor nas suas paróquias, é extremamente importante que saiba da importância de olhar para a Sagrada Escritura desta forma, né, e traduzir ali na hora de ensinar, de passar para os seus catequizandos, e com todo o cuidado do mundo também, né, para não frustrar às vezes a fé das pessoas. Eu vejo muita gente empolgada ali com os estudos, que acabam falando, não, calma aí, sabe esse negócio de história de Arca de Noé, isso é falso, isso não existe, era impossível que cientificamente coubessem todos os animais, todas as espécies dentro da arca. E ali eu não gosto desse tipo de abordagem. Eu gosto de um estilo de abordagem que tenta conciliar de fato a forma tradicional de se olhar para a Escritura, dos santos padres, dos pais da igreja, com o incentivo do magistério da igreja de se estudar a Sagrada Escritura através do método histórico crítico e de forma científica. Então vamos lá. No slide número 5, nós vamos ver que a sabedoria nos livros bíblicos ela é descrita como de diversas formas. Ela é descrita de forma judiciária. Então nós vimos, por exemplo, que Salomão o rei Salomão era alguém muito sábio e que julgava as causas que ele precisava julgar de forma muito sábia, né? Então a Sagrada Escritura diz que ele tinha um coração cheio de julgamento, ou seja, ele era muito bom em julgar. A Sagrada Escritura também descreve a sabedoria como natural. Então, a sabedoria desses livros, dos livros sapienciais, ela é natural no sentido de que pode ser encontrada e vista na natureza. Então eles vão olhar para o grilo, vão olhar para a lagartixa, vão olhar para a formiga e vão tirar lições sábias. Vão ver como é que os animais constroem suas casas, como que as flores se vestem, como que isso e aquilo acontecem, e vão ver sabedoria como se a sabedoria fosse algo natural de se aprender, ou seja, naturalmente se aprende ao observar o mundo. Então, aquele que é filósofo, por exemplo, que é amante da sabedoria, ele é alguém que gosta de observar, é um bom observador. É aquele que numa viagem, por exemplo, ele não pensa somente no destino, mas ele aprende, ele contempla todo o caminho, ele olha para as árvores, ele olha para o sol, ele olha para as construções, ele olha para o asfalto, para as estradas, ele aprende com o caminho. O caminho também é tão interessante quanto o destino. Mesmo que o destino traga ali o propósito maior para ele, o caminho também ensina. Nós vamos ver grandes sábios seculares como Aristóteles e Platão como pessoas que são bastante observadoras, que observam e veem as coisas naturais, observa como que há, ele olha para coisas básicas, uma pedra e pensa, essa pedra aqui, né? Como que ela é composta, como que ela foi feita? O próprio René Descartes, por exemplo, que é um famoso filósofo, famosíssimo, utilizado até hoje por muitos filósofos e escritores da filosofia, vai questionar, por exemplo, coisas básicas, né? sobre a própria realidade das coisas. Mas será que eu existo? Né? É evidente que nós existimos, mas de René Descartes, por exemplo, a frase penso, logo existo, ou seja, até se ele existe, ele questionou. E
como ele sabia que ele podia pensar, então logo ele constata que por como ele pode pensar, ele existe mesmo. Então, será que o que eu vejo é de fato realidade ou é uma realidade imposta a mim a fim de enganar-me? Ele pensa, será que há um gênio, né, com um ser superior que me engana e coloca uma realidade falsa diante de mim? Então, Platão mesmo vai dizer, com a analogia da caverna, falando sobre aquela realidade que alguns conhecem. Será que não há uma realidade maior e superior que está escondida aos nossos olhos e que há necessidade de que façamos algum esforço para deixarmos a caverna da ignorância e possamos ver então o mundo como de fato é? Então o sábio é esse que observa as pequenas coisas e tira dessas coisas sabedoria. Ela é também vista como teológica, a sabedoria. Nós vemos no livro de Provérbios, no livro de Eclesiástico, a personificação da sabedoria, e nós vamos ver o quanto que quando a sabedoria é personificada, o quanto ela se parece com Cristo, com Jesus, né? Aquela que habitava antes, junto com Deus, que já existia antes da existência do mundo, né? Então parece a descrição da sabedoria muitas vezes parece com descrições do Novo Testamento sobre o próprio Jesus. Então ela é também teológica, é possível fazer analogias, links de como a sabedoria é falada, como ela é mencionada no Antigo Testamento, sobre como Jesus é mencionado no Novo Testamento. Ela aponta de fato para Jesus de forma teológica. Ela é também, isso é uma das coisas mais importantes no livro dos Provérbios, principalmente no livro do Eclesiastes, que ela é experiencial. Então lembra como eu falei no começo, sabedoria, às vezes a gente pensa na sabedoria, a gente pensa num senhorzinho muito sábio, né? Talvez aquele guru, aquele que mora no fundo da caverna, lá numa montanha bem alta, onde as pessoas vão lá, sobem a montanha para pedir conselhos, porque ele já viveu, sei lá, centenas de anos e sabe muita coisa, ele dá conselhos às pessoas, e de fato, sabedoria é tratada como algo experiencial, algo que é adquirido com a experiência da vida. Você experimenta situações e circunstâncias da vida que te deixam mais sábio, apesar das dores que elas possam gerar, apesar das dificuldades que muitas experiências podem gerar, apesar das tristezas que muitas experiências podem gerar, elas nos dão a habilidade de reconhecer os padrões ali daquelas circunstâncias e entender que elas podem se repetir em circunstâncias parecidas, e então logo acende a luzinha vermelha na nossa cabeça e a gente falou, opa, eu não vou ser bobo não, né? Então, fulano construiu uma casa no terreno da sogra e deu errado. O outro ali fez a mesma coisa e deu errado. Eu fui lá e fiz a mesma coisa, deu errado. Então, meu filho crescendo, eu quero ensiná-lo a não fazer tal coisa. Então, dando esses exemplos, né? O conhecimento que é adquirido através da experiência é esse conhecimento que você vê, observa, como um bom observador, que é aquele que ama a sabedoria, adquire conhecimento, e você às vezes experiencia, não só observa, mas experimenta a circunstância e adquire então um conhecimento importante para não vivenciar essas situações novamente, ou para aconselhar aqueles que já viveram, que estão prestes talvez a viver situações semelhantes, né? Então há uma... E é importante também dizer que há uma clara ambiguidade nas experiências. As experiências são ambíguas, né? Então nós podemos, esse mesmo exemplo que eu dei, né, de construir aí na casa da mãe ou no terreno da mãe ou da sogra, em muitas circunstâncias pode dar certo. Às vezes existem pessoas
que vão falar, não, nunca tive problemas, vivi lá por tanto tempo, depois comprei minha casa e foi maravilhoso. Então a vida traz os livros, o livro dos provérbios, o livro da sabedoria, os livros sapienciais das Sagradas Escrituras não têm a intenção de trazer para nós regras matemáticas, né? Vou dar alguns exemplos. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, vai falar sobre o orgulhoso, né? Vai dizer que o orgulho vem antes de uma queda, ou seja, aquele que é muito orgulhoso, né? Olha como eu sou bom, isso, como eu sou aquilo, ele muito provavelmente, aquele orgulho que ele tem precede a sua própria queda. Quando ele se orgulha demais, logo vem a sua queda. Mas muitas vezes o que nós vemos é que os orgulhosos às vezes não caem. Então, o que os livros sapienciais vão nos ensinar, a literatura sapiencial bíblica vai nos ensinar, é que existem coisas, princípios que, se forem seguidos, na maior parte das vezes, os frutos que serão colhidos serão tais, né? Então, por exemplo, a Bíblia, o livro de Provérbios vai dizer: ensina o seu filho no caminho em que ele deve andar, e quando ele crescer, jamais se desviará dele. O que Salomão está dizendo não é algo que deve ser aplicado e entendido de forma matemática. Se eu ensinar o meu filho, ele não vai se desviar jamais e pronto, acabou, né? Quem tem filhos já crescidos e tiveram uma experiência diferente, vão saber que, às vezes, 3 filhos educados da mesmíssima forma, tendo a mesmíssima educação e instrução dos seus pais, muitas vezes tomam caminhos diferentes. Às vezes, mesmo ensinando o caminho que devem andar, eles optam, porque são seres livres, por andar em caminhos tortuosos, caminhos ruins, caminhos que os levam a quebrar a cara, caminhos que os levam a uma vida da qual eles não gostariam de viver. Então, o que a literatura sapiencial nos ensina são princípios que, muito provavelmente, se forem seguidos, há uma grande probabilidade de dar certo, mas não são princípios matemáticos. É fato de que, se eu ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar, existe uma grande possibilidade de ele, tendo adquirido aquele conhecimento sobre o que é certo e sobre o que é errado, ele opte pelo que é certo, né? Mas não é uma regra matemática que não pode ser quebrada de forma alguma. Então nós temos, por exemplo, texto de Provérbios capítulo 10, que fala sobre a preguiça. Ele diz que a preguiça conduz à pobreza. Nós sabemos que nem todo pobre é um preguiçoso, então não é matemático, né? Se ele é pobre é porque é preguiçoso, né? Não é matemático isso. Pode ser pobre porque ele não conseguiu trabalhar, porque ele está doente, ou por diversas outras razões, porque não teve oportunidades, ou porque o país onde ele vive é injusto, é difícil de melhorar de vida, ou simplesmente porque ele é honesto e não quis se envolver em coisas erradas. Diversas razões pelas quais alguém é pobre, e não só a preguiça, né? Então, por exemplo, também Provérbios 16 vai falar que os seres humanos podem fazer planos, mas do Senhor vem a resposta da língua, ou seja, Deus conduz as coisas, né? Nós podemos fazer os planos. Olha, eu quero ensinar meu filho para que quando ele crescer, ele seja deste jeito, né? Seja padre, ela seja freira, mas não é assim que funcionam as coisas. Então é importante só entender que a literatura sapiencial bíblica traz conselhos que são muito bons, conselhos que na maior parte das vezes vão dar certo, e conselhos que são certos. Já viu aquela história de nem tudo que dá certo é certo, né? Tem coisas que a gente faz que é errado e acaba pela sorte ali dando certo. Mas o que a literatura sapiencial bíblica vai nos ensinar é qual é o caminho certo, que muito provavelmente dará certo. Mas não se deve tentar, né? Não, vamos ver mesmo se a Bíblia tá certa, e se eu ensinar ele se desviar, quer dizer que a Bíblia está errada. Não é isso. Então, as origens, quais são as origens dos escritos sapienciais bíblicos? Há um consenso acadêmico de que a maior parte da literatura sapiencial pode ter vindo dos ensinamentos que se passavam de casa em casa, de geração em geração, ou também dos textos
dos ensinamentos que são passados nas escolas reais. Então, as escolas, os reinos tinham a intenção de formar pessoas, né, em suas escolas para serem sucessores dos reinos, dos departamentos do reino e tudo mais. Então, a sabedoria era ensinada, né, nos reinos, pela realeza, pelos grandes, e também passada de geração em geração dos pais para os filhos. Há um consenso acadêmico, eu quero ler um trecho aqui agora de um livro, um comentário bíblico extremamente importante para estudiosos da Sagrada Escritura, que é o novo comentário bíblico São Jerônimo, organizado por aquele que eu acredito que seja um dos maiores biblistas católicos, que é o padre Raymond Brown, né? Ele é elogiado pelo Bento XVI como um grandiosíssimo biblista, e ele organiza esse livro. E esse trecho é de um outro biblista, também padre, chamado Roland E. Murphy, onde ele diz o seguinte: há um amplo consenso acadêmico, está no slide 6, há um amplo consenso acadêmico de que o contexto da sabedoria não deve ser colocado na vida pessoal de Salomão. Sua grande reputação para a sabedoria é, sem dúvida, a razão para sua autoria de 3 livros. Ele coloca a autoria aqui entre aspas, você já vai entender por quê. Mas nenhum deles pode ser certamente reivindicá-lo como autor. Provérbios é basicamente um ajuntamento de coleções de vários períodos históricos, ou seja, não só de um autor. Eclesiastes foi escrito certamente, essa é a opinião deste biblista, certamente no período pós-bíblico, pós-exílico, então depois do exílio babilônico. Salomão não poderia ter composto o livro de sabedoria de Salomão, no século I, porque ele viveu no século X a.C., né? Em grego, muito menos em grego, porque os israelitas não tinham passado ainda pelo exílio, não tinham sido helenizados, né? Então, Salomão poderia, sem dúvida, a atribuição a ele foi uma forma de realçar estes livros. Vejam, então, é quase que um consenso acadêmico atualmente que Salomão não poderia ter escrito todos esses livros, ou pelo menos todas as partes desses 3 livros de literatura sapiencial. Lembrando aqui que ele está falando 3 pensando no número 5, de 5 livros, né? Ele não está pensando naquilo que é da tradição, que também engloba ali Salmos e Cânticos de Salomão. Ele está falando de 3 ali que são atribuídos a Salomão de fato, como o próprio Sabedoria de Salomão, que no seu título o seu título já atribui o livro ao próprio Salomão. O livro de Provérbios, que começa falando ali já sobre ser um filho de Davi, né, que escreve, e o livro de Eclesiastes. Então, ele questiona e ele acredita que existem informações suficientes, dados suficientes para acreditar que Salomão não foi o autor desses livros. E parece fazer uma como assim, um padre católico falando que Salomão não escreveu, mas o próprio texto bíblico fala que escreveu. A gente vai chegar lá. Mas como eu disse para vocês, é importante nós olharmos de forma científica para a Sagrada Escritura ao estudá-la, e não deixar que isso ofenda a nossa fé, porque a ciência e a razão caminham juntas, né? A ciência e a razão não são contraditórias, não se contradizem, elas andam juntas, né? Então, se a minha fé está cientificamente errada, eu examinei errado, eu apliquei a ciência de forma errada, já que nós sabemos que a fé cristã católica ela está em perfeita harmonia com a ciência. Então, o livro de Jó. Eu vou resumir para vocês aqui alguns dos livros, dos 5 livros. Os 5 livros. O livro de Jó é um gênero literário diferente, único, né? Ele compartilha de várias formas derivadas de lei, de litígio, ou seja, de disputas judiciais. Vocês vão ver ali Jó falando, olha,
invoco um advogado que julgue esta causa, os seus amigos ali o acusando, como se fossem ali promotores de acusação, né? E ele como se fosse o réu ali na situação. Vocês vão ver um estilo judiciário, de escrita, de gênero literário. Vocês vão ver também formas de salmos, onde ele faz orações ali, queixas, em formas de hino, como de cântico. Aí vocês vão ver como que existem trechos ali de sabedoria parecidos com os do livro de Provérbios. Estes são, por assim dizer, os subgêneros explorados nessa obra incomum. Então, o livro de Jó, destes 5 livros de literatura sapiencial, é aquele que mais se difere no seu estilo dos outros. O livro de Provérbios um livro, uma antologia, ou seja, uma coleção de adágios, ou seja, frases ditos curtos, escritos por vários autores em diferentes épocas. Então nós podemos crer que não, né? que há espaço no estudo bíblico para se crer de forma mais tradicional, e isso é importante ser dito, que vocês saibam. Há aqueles cientistas, biblistas mais tradicionais, que sustentam que não há contradição nenhuma, não há nenhuma dificuldade científica, histórica, em crer que Salomão escreveu de fato o livro de Provérbios inteiro, né? Ou a maior parte dele. E há aqueles que falam, não tem como, Salomão não pode ter escrevido, o título é atribuído a ele porque era alguém muito sábio, e isso era comum. É também importante que se saiba que no Antigo Testamento, nesta época, não tinha esse negócio de direitos autorais, não tinha esse negócio de plágio. As pessoas escreviam ali sem colocar ali o autor daquela frase, e isso não era um crime, isso não era visto de forma negativa, né? Se aquilo era verdade, podia ser dito por qualquer um e pronto, acabou. Então, o livro de Eclesiastes emprega muitas formas de reflexão, mas principalmente a reflexão baseada na experiência, como eu falei para vocês. Ele vai falar muito, eu vi, eu sei que, ou seja, isso ocorre muitas vezes, eu vi tais coisas, eu vi um homem saindo de sua casa, indo para a casa da prostituta e tudo mais. Então ele vai aprender com as experiências que ele tem e vai colocar isso no livro. O livro do Eclesiástico, que é escrito pelo neto de Jesus Sirá, né? É como se fosse um vademecum, ou seja, uma coletânea de vários gêneros literários, como provérbios, admoestações e hinos. E o livro de sabedoria de Salomão é um livro difícil de classificar em um único gênero, mas ele claramente parece ser um exemplo de Midrash. O que é um Midrash? Midrash é um comentário, né? Então, o que são os Midrashs judaicos? Aqueles comentários de textos sagrados, onde se explica uma coisa, onde se comenta, onde se dá uma nova perspectiva àquela situação, aquele texto bíblico. Então, ele vai comentar diversos trechos de história e episódios da história sagrada no seu livro. Dentro dele são encontrados então provérbios, admoestações e até mesmo orações. Então, esse é um resumo ali dos livros que compõem a literatura sapiencial. Nós temos também nos seus aspectos teológicos, e isso é importante de se gravar, até porque provavelmente estará na prova que vocês vão fazer, a teologia da retribuição. O que é a teologia da retribuição? A teologia da retribuição nada mais, nada menos do que a ideia teológica, conceito teológico de se crer que se você faz assim, você será retribuído, né? Então, se você vive desta forma, você vai prosperar naquilo que você faz. Então, essa mentalidade de ação-consequência, ou seja, de algo matemático, como uma engrenagem, se uma girar, a outra gira junto, é interpretada por alguns como um beco sem saída da sabedoria, precipitando em uma crise que Jó e Eclesiastes vão resolver rejeitando este conceito de teologia de retribuição. Então vocês vão ver que Jó e Eclesiastes rejeitam essa teologia da retribuição e vão falar, não faz sentido. Eu olho para o pobre, para o justo, e vejo ele sofrendo. Eu olho para o injusto, para o rico, e vejo ele rico, milionário, bem, tranquilo, vivendo uma vida maravilhosa, cheia de prazeres.
enquanto o justo sofre. O próprio Jó é o grande exemplo disso. O homem mais justo não havia nos seus arredores, e ele era quem mais sofria, era acusado pelos seus amigos. Então, essa teologia da retribuição permeia ali influencia muito vários trechos ali dos livros sapienciais, bem como Provérbios, Eclesiástico e Sabedoria, e é questionado ali por Jó e Eclesiastes. É possível ver, olhando para os textos, os livros sapienciais mais antigos e caminhando progressivamente para os mais recentes, é possível ver uma evolução na forma de se pensar, na forma de se fazer teologia, na forma de se abordar temas teológicos, temas de sabedoria, temas filosóficos. Então, alguns exemplos disso como a morte, a encarada, por exemplo. Nós vamos ver ali nos primeiros livros sapienciais a alma retornando a Deus, sem saber nada, como que numa escuridão onde há pouca consciência, pouca noção da sua existência após a morte. E nós vamos ver no final ali no livro de Eclesiástico, no livro de Sabedoria, já uma noção de imortalidade da alma, uma alma consciente num outro plano, depois da morte, já muito mais explícita. Então nós vamos ver uma evolução do pensamento, da teologia, da filosofia e das ideias abordadas por esses textos. Então, a criação é algo extremamente importante, como eu já disse, a teologia é muito baseada na criação, então eles olham para a criação, os sábios que escreveram tais textos, eles vão olhar para a criação, vão olhar para os animais, vão olhar para os insetos, vão olhar para as montanhas, vão olhar para as águas, vão olhar para tudo que Deus criou e vão tirar lições de sabedoria. A personificação da sabedoria é uma característica forte da literatura sapiencial. O que seria a personificação? Então, a sabedoria como uma pessoa. A sabedoria no livro de Provérbios, por exemplo, ela aparece, ela grita nas praças, ela discursa, ela fala, ela chama pessoas para banquetearem nos seus banquetes, para comer nos seus banquetes. Então ela dá um banquete, ela fala: olha, venham até mim, porque se vocês virem a mim, vocês viverão melhor, e assim vai. Então essa ideia da personificação da sabedoria é uma característica forte da literatura sapiencial. E importantíssimo também, que eu falei para vocês que eu ia falar sobre a influência da literatura extra-bíblica, ou seja, da literatura que não está no texto bíblico, da literatura que não é bíblica, da literatura antiga, e até mais antiga que os textos bíblicos, que influenciaram fortemente os textos bíblicos. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês de como, de fato, isso influenciou e como é inegável, não tem como negar tais influências. Nós vamos ver, por exemplo, livros, textos importantíssimos, egípcios, por exemplo, a literatura egípcia, ou seja, os Sebaíte egípcios, os textos, as instruções egípcias, são textos que influenciam muito a literatura sapiencial bíblica, como, por exemplo, a instrução de Ptah-hotep, que tem 37 estrofes, que vai falar sobre diversos assuntos, nos quais, ao comparar os textos bíblicos com esses textos, vocês vão ver muitas semelhanças. Nós vamos ver a instrução de Ani, que também era um oficial do reino, um oficial menor, por isso o texto era menos aristocrático, mas há muitas semelhanças do texto bíblico com eles. E os textos que eu vou mais mostrar para vocês, e também o Sebaíte, ou seja, o texto de instrução mais conhecido pelos estudantes bíblicos e também de mais fácil acesso, vocês conseguem, quem tem Kindle, consegue baixar muito rapidamente, muito facilmente, no aplicativo do Kindle, no celular também, ou consegue adquirir na internet com muita facilidade. É um livreto, livro pequeniníssimo, que se chama A Instrução de Amenemope. Então, Amenemope é um personagem egípcio que escreve instruções que se assemelham muito a instruções do capítulo 22, do capítulo 17, do capítulo 22, dos versículo 17, dos capítulos de 24 a 22 de Provérbios. Há muita semelhança desses textos com
a instrução de Amenemope, que também é um outro texto egípcio de sabedoria. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui no slide 12. Vocês podem conferir uma tabela que eu coloquei aí, de comparando textos de Provérbios e da instrução de Amenemope, que é um texto egípcio, como eu já disse. Então, por exemplo, um dos temas tratados aqui, tanto por Provérbios como Amenemope, amizade com os homens sem paciência. A amizade com os homens sem paciência, ou seja, com os melindrosos, com os homens estressados, né? Pavio curto, que ficam bravos com facilidade. Daí o Amenemope vai dizer o seguinte: não confraternizes com o homem de temperamento quente, ou seja, não se associe, não confraternize com ele. O Provérbios vai dizer: não faças amizade com o iracundo, que é basicamente a mesma coisa. Nem andes com o homem colérico. Então veja só, ambos alertam contra o perigo de se associar com homens iracundos. Parece então que o autor do livro de Provérbios conhecia esses princípios de sabedoria e provavelmente possa até ter lido esses textos, a instrução da Amenemope, que é muito mais antiga, né, do que os livros de literatura sapiencial bíblicos. Então, por exemplo, outro tema: a conduta honesta nos negócios e para com os pobres. Amenemope vai dizer o seguinte, no capítulo 2 de Amenemope, da instrução de Amenemope: acautela-te para não roubares um homem miserável. Provérbios vai dizer: não roubes o pobre. Não desequilibres a balança ou falsifiques os pesos. E veja só, isso é muito parecido aqui, ó. Não desequilibres a balança ou falsifiques os pesos. Provérbios vai dizer: a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A desonestidade é condenada e o cuidado para com o pobre é incentivado, tanto por Amenemope quanto por Provérbios. Textos que são muito parecidos. Vejam, a futilidade das riquezas. Então, a riqueza, no fim das contas, ela é fútil, ela é ilusória, e o texto vai dizer, Amenemope vai dizer, Amenemope capítulo 7, não dediques teu coração à busca de riquezas. E Provérbios vai dizer: não te fadigues por ser rico. A riqueza é negativa quando buscada em si mesma. Então, outro tema: a honestidade vale mais que a riqueza desonesta. Amenemope vai dizer: melhor é o pão quando a mente está serena do que as riquezas, mas com ansiedade. E Provérbios vai dizer: vale mais o pouco com justiça do que os muitos bens com iniquidade. Ambos alertam contra a falsa alegria da riqueza desonesta. Então veja, é evidente que a literatura sapiencial extra-bíblica, a literatura de sabedoria que precedeu a literatura sapiencial bíblica, influenciou bastante os autores bíblicos. E aqui já é interessante de se notar o quanto o contexto em que se vive influencia os textos bíblicos, né? Se vocês tiverem perguntas para fazer também sobre esse texto, sobre essa aula de hoje, anotem essas perguntas, é importante, e façam-as, e as façam na próxima aula. É muito importante entender que os autores bíblicos são humanos. O texto bíblico é um texto humano e divino ao mesmo tempo. É divino porque é inspirado por Deus e para ser escrito como de fato foi, e é humano porque traz características dos seus autores. Se o autor era ruim de gramática, isso aparece no texto bíblico. Se o autor era pouco eloquente, você vai ver ali um texto mais simples, mais de difícil compreensão. Se o autor era um grande filósofo, alguém muito sábio, você vai ver textos ali maravilhosos, né? Então, a humanidade dos autores é evidente, e nós vemos a humanidade dos autores aqui também, em como eles foram influenciados por autores que os precederam e de outras tradições religiosas. Então, o que acontece no livro de Amenemope é uma adaptação. Nós temos ali, então, onde Amenemope fala de vários deuses, Provérbios fala de um único Deus, que é o Senhor, né?
uma contextualização. Então, imagens egípcias muitas vezes são substituídas por equivalentes hebraicos, né? Então, as semelhanças são demasiadamente específicas e numerosas demais para serem apenas coincidência. Esse intercâmbio não reduz o valor de Provérbios, mas mostra o diálogo intercultural e a sabedoria refinada à luz da fé em um único Deus. Então, aquela história de que se uma verdade é verdade, ela pode ser dita por qualquer pessoa e que continua sendo verdade, né? Então, pensa em uma figura política que você não gosta de jeito nenhum. Se ele diz que 2 mais 2 é 4, ele está falando a verdade, por mais mentiroso e horripilante que ele seja aos seus olhos, ou aos olhos de algumas pessoas. Se ele falar que 2 mais 2 é 4, ele está falando uma verdade. Nós pegamos aí, por exemplo, Herodes, que mandou matar várias criancinhas, o Hitler, que foi terrível. Se ele falar que 2 mais 2 é 4, ele está falando uma verdade. Então, a verdade sendo dita, não importa por que boca ela é dita, ela é verdade independente de quem a diz. Então, portanto, os textos bíblicos, eles podem sim carregar influências de autores não bíblicos, autores não pertencentes à religião bíblica, mas eles trazem princípios ali que Deus inspirou para que fossem escritos. Então, a Mesopotâmia, por exemplo, também influenciou o texto bíblico, e a literatura helenística, a literatura grega. Nós vamos ver uma crescente e progressiva influência da cultura grega, de vocabulário grego, da filosofia grega no nosso estudo progressivo. Então, em Provérbios, você vai ver quase nada, zero ali influência grega. Mas quando a gente for progredindo para os textos que foram escritos ali perto, próximo de quando os gregos estavam no poder, isso influenciou fortemente a literatura, e conceitos filosóficos da filosofia grega passam a ser como que catolicizados, ou seja, israelitizados, né? E como são verdades, elas podem ser abraçadas. Então, o livro de Provérbios, eu vou dar uma corridinha porque estamos ficando sem tempo, né? Para que a aula não fique muito longa. Então, o livro de Provérbios, ele é atribuído a Salomão. O que é o livro de Provérbios? Vamos falar um pouco aqui então, slide 16, sobre o autor e a data do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é uma antologia, ou seja, uma coletânea, uma coleção de adágios. Que é um adágio? Um adágio é um dito, uma frase curta ali, falada de forma extraordinária, de forma brilhante, né? Então, quem diz, por exemplo, pau que nasce torto nunca se endireita. Uma frase ali que carrega um significado. Fulano, se nasce ali tudo lascado, muito provavelmente ele vai continuar tudo lascado, independente se é verdade ou não. Isso é um provérbio, querendo ou não, né? Ele é uma frase ali que traz uma lição de forma assim, nossa, de forma às vezes chocante, né? Então, o livro de Provérbios fala de forma chocante muitas vezes, fala de forma brilhante muitas vezes, uma frase simples, né? Então, você pega uma frase simples, como por exemplo o texto que eu citei: ensina o seu filho no caminho que deve andar, e quando crescer jamais se desviará dele. Isso é uma forma muito brilhante de se dizer, em poucas palavras, uma lição importantíssima. Quem tem filho sabe da importância de ensinar os caminhos do Senhor, os bons caminhos aos filhos. Quem mais contribuiu para a autoria do livro de Provérbios, muito provavelmente, foi o rei Salomão. Então, aqui nós temos a opinião de autores, por exemplo, mais tradicionais. Então, nós temos, deixa eu ver se está perto aqui, não está muito fácil de encontrar, então não vou mostrar para vocês, mas autores como Scott Hahn, por exemplo, que é um biblista e responsável por uma escola nos Estados Unidos muito conhecida e muito importante de estudo das Sagradas Escrituras, uma universidade que leva o nome do apóstolo São Paulo. Ele é adepto desta posição de que é quem mais contribuiu para a composição deste livro, além de ter sido seu maior autor, seu maior inspirador, foi o rei Salomão, que viveu durante o século X.
Então, 3 coletâneas, assim como lembra que a gente viu um padre aqui agora, que é um padre biblista, que disse que não, é muito difícil que esses três livros tenham sido de fato atribuídos, sejam de fato tenham sido de fato escritos por Salomão. Aqui nós já vemos uma posição um pouco diferente, 3 coletâneas atribuídas a Salomão no livro de Provérbios. Então há 3 trechos ali do livro de Provérbios que são atribuídos a Salomão mesmo, onde nós vamos ver ali uma clara atribuição. O próprio início do livro aqui, nós vamos ver o versículo 1 do livro de Provérbios. Começa com: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e a disciplina. Então veja, versículo 1 já acabou de falar, versículo 1 e 2 já falou aqui do propósito, para aprender a sabedoria e a disciplina. Acabou de falar aqui sobre quem é o autor. Então, Provérbios de quem? Salomão. Filho de quem? Filho de Davi, rei de Israel. Tem outro, chama Salomão, que é filho de Davi, rei de Israel. Então, o rei Salomão, o grande rei Salomão, é atribuído a ele o livro dos Provérbios, pelo próprio livro dos Provérbios. Não é surpreendente a atribuição a Salomão, porquanto ele era reputado como homem de elevada sabedoria e extraordinário discernimento. Então nós temos, por exemplo, a opinião lá do Roland E. Murphy, um biblista, padre e biblista, de que provavelmente não foi Salomão quem escreveu Provérbios e outros dos livros sapienciais. Nós temos opiniões de biblistas como Scott Hahn, que é mais tradicional, que vai atribuir e vai dizer o seguinte: não há surpresa em atribuir a Salomão esses 3 livros, já que ele era de fato reputado como um homem extremamente sábio, de extraordinário discernimento, como nós vimos em alguns textos bíblicos. Então, nada nessas tais coletâneas apresenta incompatibilidade com as condições históricas coletâneas. Aqui ele está falando do livro dos Provérbios apenas. Não há incompatibilidade nas condições históricas se comparar do século X. Então, se comparar o que é dito no livro de Provérbios, as palavras que são usadas, os termos para se conversar. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo um texto aqui e eu falo: a internet me ajuda a estudar melhor. Se você vê esse texto escrito, seja num pedaço de papel, a internet me ajuda a estudar melhor, você sabe que esse texto não é um texto do século XVIII, ou do século V, ou do século XV. Você sabe que esse texto, por quê? Porque não havia internet. Então, você sabe que é um texto mais recente, que falou de internet. Então, essa é uma das formas que os cientistas bíblicos, os estudiosos da Sagrada Escritura, observam e procuram termos, eles estudam minuciosamente qual palavra hebraica foi utilizada nesse texto. Essa é uma palavra hebraica mesmo? Essa palavra hebraica existia nesse tempo? E isso faz sentido ele mencionar esse episódio da história aqui? Se ele mencionou esse episódio da história, então provavelmente ele não é esse o autor, já que esse autor morreu antes desse episódio acontecer. Pega, por exemplo, o final de Deuteronômio. O Pentateuco é atribuído tradicionalmente a Moisés, mas o livro de Moisés fala da morte de Moisés. Se Moisés escreveu todos os 5 livros, do início ao fim, ele teve que escrever, só a alma dele foi que escreveu o final, porque não tem como ele escrever sobre a sua morte. Então, é isso que se faz ali os estudiosos bíblicos, aplicando o método histórico-crítico, aplicando a ciência no estudo bíblico. Então, nada no livro é comprovadamente composto no período pós-exílico. Então, embora haja desconfianças de que o livro de fato pode ter sido escrito no período pós-bíblico, pós-exílio, depois do exílio babilônico, o que nos daria uma data mais tardia e faria com que fosse impossível que a autoria fosse atribuída a Salomão. Não há nada comprovadamente, não há nenhuma informação comprovada de que o texto bíblico foi escrito no período pós-exílio. Então, o livro de Provérbios dos
de todos os livros da literatura sapiencial bíblica, é o livro que é mais fácil para os estudiosos mais tradicionais, mais conservadores, de manter a opinião de que o livro foi de fato escrito por Salomão. Então, se você gosta da ideia mais tradicional do que o livro, de que os livros de literatura sapiencial bíblica tiveram influência e autoria do rei Salomão, o livro de Provérbios é o mais fácil de defender a autoria salomônica nele. Muito provavelmente a versão final do livro foi concluída antes de 600 anos antes de Cristo, embora a crítica moderna prefira crer que uma versão final se deu em um período pós-exílico. Isso também é importante compreender. O texto que a gente está lendo, ele pode ter sido escrito por Salomão, na sua maior parte, mas é evidente que houve uma edição do texto. Então, assim, por exemplo, eu escrevi o meu livro, eu escolhi ser católico. Só que eu escrevi ele inteiro e depois eu tenho um amigo meu que me ajudou a revisá-lo. Então, ele leu todo o meu livro e pontuou, grifou lá tudo que eu precisava aprimorar. Ele falou, cara, eu acho que aqui dá para melhorar, aqui tá ruim, isso aqui é um erro. Então, os revisores ortográficos, por exemplo, vão olhar e falar assim, opa, aqui tem um erro ortográfico, aqui está faltando uma letra, aqui está faltando você usou errado esse adjetivo, usou errado esse pronome. E então, a versão final não é toda, pode não ser toda daquele autor. Então, a versão final pode demorar a acontecer. Vários livros de santos, por exemplo, foram escritos, deixados guardados, não era para ser publicado, não era para estar hoje nas nossas mãos, né? Como, por exemplo, aquele livro Devoção verdadeira devoção à Virgem Maria. Eu tenho ele aqui, o livro é pequenininho, eu também não vou encontrar agora, mas achei aqui, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. É um livro que foi escrito por São Luís Maria Guignon de Montfort e que não era para ter sido São Luís Maria Guignon de Montfort não tinha a intenção de publicá-lo, não fazia ideia de que a editora Vozes um dia fosse publicá-lo. Então, esta versão bíblica que nós temos hoje pode não ser o texto composto pelo autor principal que iniciou a obra, porque o texto pode ter sido organizado, ou aquele que os editores podem ter achado melhor trocar a ordem de alguns capítulos, ou adicionar uma introdução, adicionar o nome de um autor que não tinha, adicionar uma assinatura, um prólogo, uma despedida no final. Então, é isso. O próprio autor, o biblista Scott Hahn, vai admitir que o texto pode ter sido terminado na sua versão final até perto do ano 600 a.C., o que faria com que o ano 10, o que faria com que o texto não estivesse um pouco mais longe da autoria de Salomão. Então, o título, em geral, considera-se que o título vem das primeiras palavras do texto bíblico. Então, por exemplo, o livro, na nossa versão aqui, em português, começa dizendo Provérbios de Salomão. Então, a versão hebraica do texto tem esse título também, Mishle Shelomó, que é Provérbios de Salomão. Esse título se liga aos 7 primeiros versos, os quais compõem o preâmbulo da obra, identificam-lhe também, que identifica o gênero literário, também o seu autor, o seu público, ao qual se destina. Então, os primeiros versículos vai falar tudo isso, Vai falar para que serve o livro bíblico. Para dar aos inexperientes o discernimento, versículo 4, e ao jovem conhecimento e reflexão. Então, fala de qual seria o público, o jovem, o inexperiente, aquele que busca sabedoria. É esse que é o público-alvo do texto do livro de Eclesiastes. E a Septuaginta,
que é o texto, a tradução bíblica do Antigo Testamento para o grego, mantém o mesmo título, só que em hebraico, em grego, que se chama Paroemiai Salomontos, que são as palavras gregas para o livro que são traduzidas como Provérbios de Salomão. E a Vulgata Latina, que é a versão oficial da Igreja Católica, né? Sua primeira versão foi feita por São Jerônimo. Ele nomeia o livro de Provérbios como livro de Provérbios, então Liber Proverbiorum. Então a versão latina, a Vulgata Latina, é a única que muda esse título para livro de Provérbios, livro dos Provérbios, e não Provérbio de Salomão. Então essa versão que eu tenho aqui da Bíblia, por exemplo, que é do Padre Matos, que é bastante tradicional e ele mantém ali a tradução que respeita muito a Vulgata Latina, o texto bíblico, o texto latino. Ele coloca aqui o título como Livro dos Provérbios, né? Então, vamos lá. Slide número 19. As instruções que nós encontramos no livro de Provérbios, provavelmente escritas com base em análogos egípcios, analogias a textos egípcios, são dirigidas a um estudante por um sábio, como um sábio, alguém inexperiente, alguém que busca o discernimento, um jovem que busca o conhecimento e a reflexão. Então são instruções que são dadas àqueles que querem adquirir a experiência. O livro é chamado também de Provérbios, e um provérbio é nada mais nada menos, como aquilo que eu disse, né? Uma afirmação incisiva a fim de expressar a verdade de uma maneira impressionante e memorável, um negócio que gruda na cabeça, gruda na mente, é um negócio que impressiona, que choca. Fala, nossa, uma verdade tão simples assim, tão básica e tão verdadeira, e que foi dita de uma forma brilhante, né? Então o provérbio bíblico é geralmente um par de versos, né? Geralmente uma frase aqui, uma frase embaixo, de versos com alguma forma de paralelismo, como se pode ver nos capítulos 10 e 29. Nós vamos ler lá agora para não ficarmos com pouco tempo. A estrutura do livro. Não há uma estrutura única, uma estrutura unificadora. Não dá para pegar o livro dos Provérbios e se colocar 10 estudiosos aqui e falar assim, divide ele em quantas partes você acha que ele tem. Um vai dividir assim, dividir aqui do capítulo 1 até o 2 é um assunto, capítulo 3 até o 7 é outro assunto. Não, se colocar lá os 10 estudiosos, vão ter 10 formas de dividir de forma diferente, porque não tem uma forma clara, uma forma evidente. Aqui se divide aqui, esse trecho aqui corta aqui, esse trecho aqui começa aqui agora tem um outro pedaço que começa, não. Então tem várias formas de estruturar o livro. E são vários assuntos aleatórios mesmo, né? Não há agora ele fala sobre um assunto, depois ele fala sobre um outro assunto, ele fala sobre um assunto, depois ele fala sobre outro assunto, depois ele volta naquele primeiro assunto que ele falou, depois ele volta para um terceiro assunto, ele volta para o segundo assunto que ele falou, sem ordem. Então ele fala conforme ele quer escrever, conforme ele acredita que é importante escrever, ele vai colocando ali os assuntos. Uma frase aqui do biblista Scott Hahn, ele diz: a maior parte dessas frases contidas no livro de Provérbios assemelha-se a pérolas de um colar, cada qual, à sua maneira, destina-se a passar seu próprio ensinamento, independente das que as precedem ou sucedem. Então, cada texto ali não está nem aí para o texto que vem antes, para o texto que vem depois, ele quer falar o que é verdade e pronto, acabou. É como se o texto dissesse, 2 mais 2 é 4, o Brasil foi habitado por Pedro Álvares Cabral no ano de 1500. Duas verdades que foram ditas aí, mas que não tem nada a ver com a outra, mas são verdades, e o livro do Provérbios faz isso. Alguns aspectos literários importantes aqui para se compreender o livro dos Provérbios. Então, há no livro de Provérbios um discurso didático. Então, ele é majoritariamente composto de exortações morais de um pai a seu filho. Logo nos primeiros versículos, a gente vai ver ele falando assim,
Ouve, meu filho, que é o versículo 8, ouve, meu filho, as instruções de teu pai, e não abandones os ensinamentos de sua mãe. Então, são exortações morais, um discurso ali didático para ensinar mesmo o jovem, o inexperiente, aquele que tem pouca experiência, a viver uma vida melhor, a não ser burro, né? A viver uma vida que dá certo, que prospera, a dar certo na vida, a vencer na vida, né? Como nós diríamos. Dentre os aspectos literários, conselhos sinônimos, né? A ideia, o que é um conselho sinônimo? É uma ideia da segunda linha, onde a segunda linha reafirma o que é dito na primeira linha de forma ligeira e distinta, de forma ligeiramente distinta. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, capítulo 11, versículo 25 do livro de Provérbios. Capítulo 11, versículo 25 diz: a alma beneficente será acumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. Ele diz basicamente a mesma coisa com palavras ligeiramente diferentes, ou seja, a alma beneficente será acumulada de bens. Essa é a primeira frase. O que quer dizer que a alma beneficente será acumulada de bens? A alma que reparte, a pessoa que contribui com o outro, a pessoa que reparte os seus bens, que dá esmola, que ajuda, estende a mão para o necessitado, é acumulada de bens, ou seja, ela prospera. E aí a segunda frase vai dizer a mesma coisa com outras palavras. Então o versículo 25 aqui continua dizendo: e o que largamente dá, ou seja, aquele que dá bastante, de forma larga, largamente receberá. Mesma coisa, aquele que dá de forma generosa, generosamente receberá de volta. Então, isso são conselhos sinônimos e pode ser encontrado em diversos outros capítulos e versículos, como vocês podem ver aí nos slides. Nós temos também conselhos antitéticos. O que são os conselhos antitéticos? São aqueles conselhos que não são sinônimos, ou seja, são diferentes. Veja só, capítulo 10, versículo 1. Diz o seguinte: o filho sábio é a alegria de seu pai. Ele diz uma coisa. E a continuação do mesmo versículo diz: o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Ou seja, não só diz coisas diferentes, mas diz coisas antitéticas, ou seja, antônimas, basicamente. O filho sábio dá alegria do seu pai, mas o filho que não é sábio, o filho burro, o filho insensato, filho negligente, dá tristeza para sua mãe. Então isso é um conselho antitético, onde ele fala uma frase: olha, fulano que faz tal coisa se dá bem, fulano que faz tal coisa se dá mal. Há também um paralelismo sintético ou progressivo. O que é o paralelismo sintético ou progressivo? É aquela ideia que progride. Ele fala uma coisa de forma mais simples, depois ele fala a mesma coisa, só que de forma mais desenvolvida, progrediu, complementou aquilo que foi dito na primeira frase. Um exemplo está aqui no capítulo 4, do versículo 1. Vamos lá, capítulo 4, versículo 1 do livro de Provérbios. Se diz: ouve, filhos, as instruções de um pai, e estais atento para conhecerdes a prudência. Ou seja, ele está dizendo aqui, ouve as instruções do seu pai, e também fique atento para conhecer a prudência. Ou seja, ele progrediu. Ele disse uma coisa que não contradiz a anterior, mas complementa a frase anterior. Provérbios numéricos, muito comuns no livro de Provérbios, onde ele vai usar números mesmo para falar. Ele vai falar: olha, existem 6 coisas que agradam a Deus e 7, mas a 7ª desagrada muito mais. Então vamos ver aqui o capítulo 6, versículo 16 a 19. Vejam só, capítulo 6, versículo 16 a 19, ele vai dizer: 6 coisas são as que o Senhor aborrece, antes são 7 as que a sua alma abomina. Então 6 coisas Deus aborrece e 7 são as coisas que o Senhor abomina. Ou seja, ele vai usar números aqui. Então ele vai falar: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina perversos projetos, pés velozes para correr ao mal, testemunha falsa
que profere mentiras, e a sétima, e o que semeia discórdia entre seus irmãos. Os provérbios numéricos aparecem muitas vezes, aparecem em outros textos, como no capítulo 22, versículo 1, versículo 20, capítulo 28, versículo 6, também aparecem provérbios numéricos. E há uma coisa muito interessante, que é um acróstico. O que é um acróstico? Geralmente a gente aprende que é acróstico nos primeiros anos da escola, né? Que a gente escreve lá a palavra amor, né? Assim na vertical, e aí com A gente escreve uma palavra, amor. A de amor, alegria. M de amor, que está no meio de amor, maravilha. O, sei lá, oração. R, realiza. Então, o que é um acróstico, né? O acróstico é uma palavra ali, algo escrito na vertical e que vai tendo ali na horizontal as palavras com as letras iniciais daquela palavra escrita na vertical. E há um acróstico muito interessante no livro de Provérbios que não pode ser visto na língua portuguesa, infelizmente. Então, na língua portuguesa, as palavras não começa lá o versículo 10, começa no versículo 10, que são Provérbios capítulo 31, que vai falar sobre a esposa prudente, né? A mulher virtuosa. Então, o tema, e esse texto é importantíssimo, é muito bonito, de Provérbios capítulo 31, é a mulher virtuosa. Ele vai falar muito sobre a mulher má, né? A prostituta, aquela que conduz os homens à perdição, e vai falar no fim sobre como é a mulher virtuosa. E ao falar sobre a mulher virtuosa, ele vai falar usando um acróstico. Então, na língua portuguesa, nós não vimos lá, não conseguimos ver que o primeiro versículo começa com a letra A, o segundo B começa com a letra B, mas no hebraico é possível ver que ele faz um acróstico com o alfabeto hebraico. Ele pega todas as letras do alfabeto hebraico e coloca-as ali na vertical e vai escrevendo então o livro, o texto da mulher virtuosa, seguindo as iniciais das letras do alfabeto hebraico. Então há esse acróstico. Os temas e características, né? Diversos temas que se repetem inúmeras vezes no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é escrito apresentado como um tesouro de sabedoria que é capaz de conduzir a uma vida feliz. Então, aquele que, como eu disse, aquele inexperiente, o jovem, aquele que está aprendendo, o filho, que está ainda para crescer, encarar a vida, encarar o mundo sozinho, com suas próprias mãos, com suas próprias pernas, o texto traz esse tesouro de sabedoria para conduzir uma vida que no final vai ser uma vida feliz. Então há uma orientação para navegar nesse revoltoso mar da vida. A vida é apresentada como algo difícil, algo que precisa dessa esperteza para saber driblar ali os problemas e as dificuldades. É apresentado como um conhecimento que é adquirido e acumulado por gerações, então várias gerações. Não é um texto que um homem ou que se concentra, que se limita à sabedoria do rei Salomão, de um homem só, mas são conselhos que foram passados de geração em geração e que funcionam de geração em geração, como esses que eu mencionei. Como se sabe, por exemplo, que se você ensinar um filho no caminho que deve andar, ele não vai se desviar jamais dele. O camarada que acendeu essa luzinha na cabeça dele, ele viu várias gerações, ele ouviu de várias gerações que se assim fizesse, daria certo, e essa experiência foi escrita ali no livro de Provérbios. A experiência como grande mestra da sabedoria, então a experiência de fato é uma mestra da sabedoria, uma grande mestra da sabedoria na literatura sapiencial, no livro de Provérbios principalmente. As tendências e padrões, né, que são observados na vida funcionam, mas não de forma matemática, isso pode ser visto, como eu já disse. O temor do Senhor como fundamento da sabedoria, então o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Toda sabedoria, ou seja, para que você alcance a sabedoria plena, máxima,
a mais altos níveis de sabedoria, é necessário que você tenha temor a Deus. Comparação entre o justo e o injusto, a comparação entre a mulher virtuosa e a mulher sem virtude alguma, que conduz o homem à perdição, a comparação entre o homem sábio e o insensato, o burro, aquele que age de forma equivocada, por fim, há diversas, olhando para o texto de Provérbios, pensando nele de uma perspectiva cristã, porque o texto é escrito por israelitas, certo? Por um israelita que viveu a religião israelita, a religião de Israel, religião veterotestamentária, a religião do Antigo Testamento. Agora nós, olhando de uma perspectiva cristã, católica, para o texto bíblico, para o texto do livro dos Provérbios, nós podemos ver a sabedoria como uma prefiguração de Cristo. Então, se a gente olhar para Provérbios falando da sabedoria, como por exemplo no capítulo 8, versículos 22 até o 29, vai dizer o seguinte, veja só a similaridade, a semelhança que há entre a sabedoria e a pessoa de Cristo, como descrita nos textos do Novo Testamento. O texto vai dizer, aqui falando sobre a sabedoria, no capítulo 8, do versículo 22 em diante, o Senhor me possuiu, a própria sabedoria personificada falando, me possuiu no princípio de seus caminhos, desde o princípio, antes que criasse coisa alguma, desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes que a terra fosse criada, ainda não havia os abismos e eu estava já concebida, não fosse as águas, ainda as fontes das águas não tinham brotado, ainda se não tinham assentado os montes sobre as suas bases, antes de haver outeiros, eu já tinha nascido. Então vejam, aí você vai comparar isso com 1 Coríntios, com a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, e você vai ver grande semelhança. Capítulo 1, versículo 30 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz o seguinte, vamos chegar lá, estamos chegando, capítulo 1, versículo 30. O texto diz, por ele, falando de Jesus, é por ele que estáis em Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, o que se gloria no Senhor, que se glorie-se no Senhor. Eu acho que nesse caso aqui, infelizmente, eu coloquei o texto errado, não coloquei o texto que eu gostaria, mas existe um outro texto aqui no primeiro versículo do Evangelho de São João, que também é muito semelhante a esse provérbio, que fala ali da pessoa de Cristo como já presente antes de todas as coisas. Veja aqui no primeiro versículo do Evangelho de São João, onde se diz, no princípio existia o verbo, o princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Estava no princípio junto com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então no fim vai dizer que esse verbo encarnou-se, esse verbo se fez homem, ou seja, o próprio Jesus estava no princípio, antes que existisse qualquer coisa. A sabedoria também como mediadora da criação, né? Como mediadora da criação, no livro de Colossenses, no livro de Hebreus, Colossenses 1 e 16, versículo 16, e Hebreus capítulos 1 e 12, capítulo 1, versículo 2, vamos ver só o de Hebreus, porque a gente já passou um pouquinho de 1h30 na nossa aula, né? Então, o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, vai dizer o seguinte, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem criou o mundo. Então, por quem criou o mundo. Então, essa presença
de Jesus já no início da criação, e a presença da sabedoria também utilizada ali como mediadora da criação, assemelha-se muito à sabedoria com Jesus. E teologicamente falando, né, de uma perspectiva cristã teológica, há uma prefiguração de Jesus. A sabedoria na literatura sapiencial prefigura a pessoa de Jesus Cristo. Então, alguns usos no Novo Testamento. O livro de Provérbios é utilizado no Novo Testamento muitas vezes sem ser citado, como eu dizia. Não era muito comum a necessidade de se citar sempre, mas verdades do livro dos Provérbios eram ditas no Novo Testamento, muitas vezes, como em Tiago, que se diz que o amor cobre multidão de pecados, o que também é dito no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 12. A disciplina do Senhor como sinal de amor paterno, ou seja, Hebreus também vai repetir esse ensinamento do livro dos Provérbios, falando que Deus disciplina ou castiga aquele a quem Ele ama, assim como um pai disciplina o seu filho porque o ama. A oposição dos orgulhosos e graça aos humildes, ou seja, Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. A embriaguez com vinho, então o Provérbios vai falar sobre o cuidado que nós devemos tomar com a embriaguez, e Efésios capítulo 5, versículo 18, traz o texto famoso que diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A bondade com os inimigos ao invés de vingança, então Romanos capítulo 12, versículo 20, São Paulo vai falar sobre o nosso dever de ser bondoso até para com os nossos inimigos. A sabedoria como dom de Deus, em Tiago capítulo 1, versículo 5, onde Tiago vai dizer: se você quer sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Então, o livro de Provérbios e seus conceitos, suas lições são utilizadas pelos autores neotestamentários muitíssimas vezes. O livro é dividido, pode ser estruturado de diversas formas, mas uma das estruturas eu trouxe aqui nos slides, aquela que se encontra nos livros que eu coloquei aqui na bibliografia do final. Então, nós podemos dividir ali como título e propósito, o que é mais claro, capítulo 1, do versículo 1 até o 7, a primeira instrução sobre como fugir dos maus companheiros, do versículo 1, do 8 ao 19, um primeiro discurso da sabedoria personificada, ela aparece personificada ali primeiro, no capítulo 1, do versículos 20 até o 33, uma segunda instrução sobre os benefícios da sabedoria, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 22, uma terceira instrução sobre a fidelidade ao Senhor, no capítulo 3, e nós vamos ver ali diversos assuntos conforme se segue aí nos slides. Uma oitava instrução, capítulo 5, o aviso contra o adultério. A sétima instrução, capítulo 4, sobre os dois caminhos, o caminho da insensatez e o caminho da sabedoria. Os 4 avisos, no capítulo 6, avisos contra o adultério, novamente repetindo o tema sobre o adultério, sobre a mulher promíscua, falando aqui no capítulo 6. A 10ª instrução, mais uma vez aqui falando sobre os prejuízos do adultério, vai falar assim, você tem que tomar cuidado, aquele que adultera vai se ver como o marido daquela com quem adulterou, ele quando ficar com raiva, com ódio, ninguém o parará, ele será imparável para conseguir vingança. Então, segundo discurso da sabedoria personificada, e talvez o maior, no capítulo 8, versículo do 1 ao 36, o banquete da sabedoria, de forma belíssima, a sabedoria convida a um banquete, e a insensatez convida de uma outra forma, de um estilo completamente diferente. A insensatez convida de forma simplória, enquanto de forma escondida, de forma nos becos, enquanto a sabedoria grita nas praças, ela grita, né? De forma sem vergonha, sem medo: me sigam, estou aqui. Nós temos ali um interlúdio no meio desses banquetes com 6 provérbios. Capítulo 10 nós temos ali a primeira coleção salomônica, que é também atribuída a Salomão, ditos dos sábios, outros sábios que escreveram junto. Então, outros autores aqui, que não é o autor principal, escrevendo também outros ditos dos sábios. Então, no capítulo 24, nós temos uma segunda coleção salomônica ali também atribuída a Salomão, no capítulo 25. E aqui nós temos os ditos de Agur e os ditos de Lamuel, capítulos 30 e 31.
e vários provérbios numéricos no capítulo 30. Então, Agur e Lamuel, que são dois estrangeiros que não são israelitas, também compuseram ali a lista dos autores do livro de Provérbios. No final aqui nós tivemos o início desse poema acróstico sobre a boa esposa, sobre a mulher virtuosa, onde ele vai utilizar a primeira palavra, letra do alfabeto hebraico, que é a letra Aleph, depois a letra Bet e a letra Gimel, que são as três iniciais. Ele vai usar todo o alfabeto, mas a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, começa ali como uma mulher virtuosa. Quem a achará? Isso só pode ser visto no hebraico. O seu valor excede aos rubis. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então é isso. Encerramos a aula de hoje sobre o livro dos Provérbios, tendo visto várias características dos livros dos Provérbios, o que é um provérbio, o que é um adágio, a influência dos livros da literatura extra-bíblica na literatura sapiencial e como o que é a sabedoria, né? Vimos também o que é a sabedoria, o que é como a sabedoria é vista na Sagrada Escritura, como o que é um sábio segundo a Sagrada Escritura. E nos vemos então na nossa segunda aula, onde trataremos sobre o livro de Jó, que é um livro belíssimo, maravilhoso, e sobre o livro de Eclesiastes, que é um livro aí que questiona fortemente, esses dois questionam fortemente a teologia da retribuição, esse conceito importante de se compreender para entender vários livros da Sagrada Escritura, e eles questionam essa ideia teológica da retribuição e vão propor outras soluções, outras formas de se olhar para o mundo, para a realidade, para Deus. São livros belíssimos. Vejo vocês na próxima aula. Acredito que na próxima aula nos veremos presencialmente. Vou levar o meu livro para quem quiser conhecer um pouco aí da minha trajetória, de como de protestante, 13 anos como protestante, vivendo como diácono presbiteriano, me tornei católico. E um dos motivos pelos quais, um breve testemunho também tem aqui no livro, assuntos como defender a ideia, a Mariologia católica, a intercessão dos santos, o purgatório, o princípio de sola escritura, que é o princípio protestante de que tudo que eu acredito tem que estar na Bíblia, se não estiver na Bíblia eu não acredito, e um convite. Termino o livro com um convite à conversão ou à reflexão. Então, quem quiser eu posso levar na próxima aula. Vou levar alguns, né? Então quem quiser pode me procurar, e espero que vocês tenham compreendido a aula e podem solicitar ao Gustavo, o seminarista, também o meu contato, caso queiram fazer alguma pergunta, tá certo? Podem me procurar também, caso demore aí o contato para chegar, no meu Instagram, que é Danilo Ribeiro, e também solicitar aí alguma ajuda, tirar alguma dúvida, tá bom? Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.